Olá pessoal, nosso assunto de hoje é sobre o SPDA, que é o Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas, na linguagem popular conhecido como para-raios. O SPDA externo, que é o para-raios, ele é muito esquecido nas edificações. Os condomínios esquecem de manutenção, esquecem de elaborar o laudo, deixam o para-raio em condições inadequadas. O que eu queria colocar para vocês é o seguinte: a norma de para-raios, que é a NBR 5419, ela estabelece um cronograma de manutenção e elaboração de laudos, assim como o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. Então, eu sugiro para vocês que, de ano em ano, você, síndico, indústria, empresas que possuem um para-raio, faça a sua manutenção e laudo anual. Por quê? Se você não garantir a integridade do sistema de proteção contra descargas atmosféricas, quando você precisar desse sistema, quando uma descarga atmosférica atingir a sua edificação e o para-raio não estiver em conformidade com a NBR 5419 de 2015, vai provocar danos à edificação e coloca em risco a vida das pessoas. Portanto, você que é síndico, as indústrias, o comércio, e todas as indústrias no geral que possuem o sistema de proteção contra descargas atmosféricas, deve fazer o laudo anual e as manutenções a cada ano. Olá pessoal, nosso assunto de hoje é sobre o uso do DPS, que são dispositivos de proteção contra surtos, que são instalados nos quadros elétricos das áreas comuns, na entrada de energia, na distribuição, DPS instalados também no sistema de CFTV, O DPS, ele tem a sua coordenação definida pela NBR 5419 de 2015. E a verificação e a instalação do DPS é uma obrigatoriedade estabelecida tanto pela 5410 quanto pela 5419. Então é importante que, ao fazer a manutenção no seu SPDA, no seu para-raio, é necessário também que verifique se cada quadro elétrico tem a instalação do dispositivo de proteção contra surtos. Por quê? Por que isso? Quando você tem uma incidência de uma descarga em uma edificação, essa descarga ela é interceptada pelo subsistema de captação do seu para-raio, e conduzida através do subsistema de descida, e toda essa corrente da descarga é dissipada no aterramento. No entanto, 50% dessa descarga atmosférica ela retorna para as instalações elétricas através do sistema de aterramento. Por isso que nós temos que instalar em todos os quadros elétricos os DPS para atenuar esses impulsos elétricos que retornam. Olá pessoal, nosso assunto de hoje é sobre subestação de energia. Uma subestação de energia tem como objetivo alimentar as edificações, as indústrias e, como em todo o sistema elétrico, as subestações de energia necessitam de manutenção. E as manutenções em subestações de energia, elas devem ocorrer anualmente, onde vários ensaios elétricos são realizados. Entre eles, a medição da resistência de isolamento dos cabos de média tensão, dos cabos de baixa tensão, a medição da relação de transformação
do transformador de potencial, reaperto em todas as conexões dos elementos que compõem o cubículo da sua subestação. Outro ponto muito importante também, durante o processo de manutenção, se o transformador de potencial for um transformador a óleo, é necessário anualmente tirar uma amostra desse óleo, mandar para o laboratório e fazer uma análise das características desse óleo. Fazendo isso, você que tem um condomínio, tem uma subestação, fazendo isso, você vai garantir uma melhor vida útil para a sua subestação. Ou seja, você vai garantir, qualquer problema que possa ocorrer de desarme, de falha no sistema. Por quê? Porque durante a manutenção preventiva, todos os problemas são detectados. Olá, pessoal! O nosso assunto de hoje é sobre aterramento elétrico. Primeiramente, queria colocar para vocês a importância do aterramento. Qual a função do aterramento? O aterramento tem como função dissipar a corrente da descarga atmosférica. E o aterramento tem função também de escoar e dissipar no solo toda a corrente de fuga ou corrente de falta, que é a corrente de curto-circuito para a terra. Então, é muito importante que a cada ano, na sua edificação, na sua indústria, no shopping, você faça a aferição do aterramento. Ou seja, faça a medição do aterramento, utilizando o método, por exemplo, de queda de potencial. E, para a gente finalizar esse bate-papo, o aterramento, nós temos dois tipos de aterramento. Nós temos o aterramento natural, que é conhecido como o aterramento estrutural. Esse aterramento estrutural, em uma edificação, por exemplo, ele utiliza as fundações, as armaduras, para escoar uma corrente de fuga ou uma corrente de descarga atmosférica. É o tipo de aterramento mais eficiente que existe. E o outro aterramento é o aterramento convencional, que se faz uso de hastes de cobre colocadas na vertical ou colocadas na horizontal no solo. Esse tipo de aterramento não tem eficiência se comparado com o aterramento estrutural. Fique ligado, sempre faça a aferição do seu aterramento. E outra, verifica se seu edifício tem aterramento. Se não tiver, existe uma lei de 2006 que estabelece que as edificações a partir de 2006 devem ter sistema de aterramento. Olá, pessoal! Nosso assunto de hoje é sobre barramento blindado, ou seja, busway. O que é um barramento blindado? O barramento blindado ele tem como objetivo substituir os cabos que alimentam as verticais e as horizontais dos condomínios, de comércios, de shoppings. O busway, assim como é conhecido, barramento blindado, ele requer a cada ano uma série de manutenções e uma série de ensaios elétricos. Primeiramente, a manutenção que você, síndico, que tem o seu condomínio com barramento blindado, a cada ano você tem que efetuar as manutenções. Quais são as manutenções? Reaperto das conexões dos blocos e monoblocos do seu barramento blindado. Na sequência, você tem que fazer um ensaio de medição da resistência de isolamento, ou seja, fazer a megagem do seu barramento blindado a cada ano. Terceiro ponto, após as manutenções, você tem que fazer a termografia de todas as conexões do seu barramento blindado.
No entanto, eu alerto a vocês devem contratar uma empresa especializada que vai fazer toda a manutenção conforme as normas técnicas que estabelecem as condições necessárias para os barramentos blindados. Contrate uma empresa que tenha engenheiro eletricista e que faça todo o acompanhamento da manutenção do barramento blindado. Isso é muito importante. Olá pessoal, nosso assunto de hoje é as instalações elétricas de indústrias, de condomínios, de shoppings, de comércios no geral. As instalações elétricas, segundo a própria norma de instalações elétricas em baixa tensão, que é a NBR 5410, ela estabelece as necessidades de manutenções corretivas e manutenções preventivas nas instalações elétricas. Você que é síndico de um condomínio qualquer, é importante que a cada ano você faça as inspeções elétricas, fazendo todos os ensaios estabelecidos pela NBR 5410. Quais são esses ensaios? Teste de continuidade dos condutores de proteção, teste de isolamento dos cabos, teste de corrente de curto-circuito dos disjuntores, teste do dispositivo à corrente diferencial. Por que fazer isso? Porque isso vai garantir que você consiga monitorar a saúde elétrica da sua edificação. E a cada ano eu sugiro que vocês façam em todos os quadros elétricos, desde os quadros elétricos da entrada de energia da sua edificação até os quadros elétricos das áreas comuns. Você deve fazer o reaperto das conexões, porque conexões frouxas gera aquecimento, né? E isso pode trazer sérios problemas para vocês. Então, pessoal, é importante, faça as inspeções anuais, acompanhe a saúde elétrica da sua edificação. Que nós encontramos aqui em Brasília, principalmente na Asa Norte, na Asa Sul, no Cruzeiro, na Octogonal e outros locais também. O que é importante fazer com essas instalações que são da década de 60? Pessoal, uma instalação elétrica, os cabos elétricos, na verdade, eles têm uma vida útil, conforme estabelece o fabricante, de 30 a 35 anos. Vamos garantir aí 35 anos. No entanto, da década de 60 para hoje, nós tivemos uma grande evolução tecnológica na construção dos cabos, dos disjuntores e também, pessoal, tivemos um aumento de carga nas edificações. Então, você que é síndico, que tem aí sua edificação com as instalações elétricas da época da construção de Brasília, eu sugiro a você que contrate uma empresa especializada, faça urgente um retrofit nas suas instalações elétricas, porque isso vai evitar risco de incêndio, né? E se você tem um curto-circuito em uma instalação antiga e velha, né, bem velha, isso vai trazer um princípio de incêndio ou até mesmo um incêndio e colocar em risco a vida das pessoas que estão naquele condomínio. Então, você que tem aí as instalações antigas, faça um retrofit.